Bom dia. Queria agradecer a presença da nossa comunidade nessa sessão extraordinária que não é normal, né? E também aos vereadores que vieram para essa sessão extraordinária, também aí os nossos colaboradores da Câmara, nossos funcionários, e representando aí o nosso executivo, a Sônia e o Rogério, que vieram para trazer explicações sobre esse projeto de lei número 4.978, que na última sessão da qual eu não estive presente por motivo de doença, o vereador Leandro Tadeu Lança pediu vista desse projeto. Então, eles estão aqui para trazer as explicações sobre o projeto, e eu passo a palavra, então, ao vereador Leandro Tadeu Lança, e depois aos outros, né, fazendo a abertura para fazer perguntas sobre esse projeto. Bom dia a todos, bom dia Sônia. Sônia e o Rogério. O dia que eu requisitei vista desse projeto de lei, até também tinha conversado com o vereador Fabiano Belentani, também tinha a intenção de pedir vistas, porque, para nós, essas nomenclaturas, esses códigos, eles são difíceis. É difícil a gente conseguir fazer a leitura disso aqui, porque é uma linguagem contábil, imagino eu. O que me chamou a atenção, que eu acabei por pedir vistas, é a questão que existe aqui uma anulação de uma verba de R$30 mil do Viva Leite. Como que até onde eu tenho conhecimento, o Viva Leite é um convênio estadual e verbas que sobram de convênio geralmente são devolvidas ao Estado quando pertencentes ao Estado. Eu não tive certeza se essa verba era do Estado, não era do Estado, enfim, se havia legalidade na aprovação desse projeto. Por isso, eu requisitei vistas. Teria como a senhora e o senhor explicar se há algum problema na aprovação, especificamente no que se refere à anulação da verba do Viva Leite? Como você disse, realmente as verbas não usadas de convênio, quando elas são do governo estadual ou federal, não utilizadas são devolvidas. Só que no caso do Viva Leite, dessa verba que a gente está anulando, ela realmente sobra, mas não porque ela é estadual ou ela é federal. Ela é municipal, é recurso próprio que paga o Viva Leite, né, o leite que compra para as crianças. Então, desde o início, ela tinha um valor destinado para o ano todo referente a esse convênio de Viva Leite. Ela é exclusiva para o convênio Viva Leite, nada mais se compra com essa verba. Quando se faz a licitação, geralmente cai o preço, né? E foi o que aconteceu. A licitação ficou menor e sobrou um saldo lá. Inclusive, a quantidade pedida deve ter sido um pouco menor que a inicial, né, quando colocou lá, porque, assim, a gente já viu o empenho no valor total, vai sobrar até o final do ano, verba dali, e, inclusive, dentro da ficha, ainda sobrou mais um pouco. Então, a gente colocou, se eu não me engano, 13 mil ou 18 mil, não me lembro, dentro da gestão SUAS, que é o Fundo Municipal, né, da Assistência Social, uma parte para pagar as coisas que usa mesmo, tipo água, luz, telefone, um material de consumo, um serviço, alguma coisa que tenha que ser feita lá. Então, ela saiu um pouco ali dentro, outro pouco para complementar salário, mas é uma verba que não vai fazer falta. Não é aquela que tem que devolver. Isso é recurso próprio da prefeitura mesmo, dentro da assistência social. E ela é exclusiva para Viva Leite. Se ela já está licitada até o final do ano, não há mais necessidade de comprar mais leite ou faltar. Já está empenhado até o final do ano. O que sobrou é o que realmente passou, né? Tinha reservado um pouco mais,
Só que aí na licitação caiu o preço, portanto, sobrou lá um saldinho que a gente está utilizando para outras coisas. Entendi. E então a gente pode esperar também mais um projeto até o final do ano, que vai ter uma anulação do Viva Leite e não precisa nem requisitar para explicar especificamente sobre isso, Sim, porque vai sobrar mesmo. Vai, com certeza vai, porque a gente já viu, inclusive eu estou com uma cópia da ficha aqui, se alguém quiser ver, está aqui o saldo que sobrou, a gente ainda vai passar. A gente está aguardando para ver se dentro da gestão SUAS, né, no Fundo Social, precisar, a gente põe aí, senão ela vai ser remanejada também para salário. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Sônia. Diante do pedido de vista do vereador Leandro Tadeu Lança, esse projeto foi retirado da Câmara. E após ele ser retirado, ele voltou com pedido de urgência. É modificado, né, com urgência, pedido de uma sessão de urgência. E ele constava, de princípio, com uma verba de R$ 150 mil, que era para a reforma, que é a necessidade que o Corpo de Bombeiro está pedindo do elevador tal, da Câmara. E esse projeto voltou, né, para a Câmara, não constando mais essa verba. Aí, conversando com o chefe de gabinete, ele disse, mande uma justificativa do motivo dessa verba. E a nossa assessora jurídica fez, e nós mandamos. E depois eu voltei a falar com ele, e ele disse que não iria incluir essa verba. Então, não sei se você, ou o líder do prefeito, se é um motivo político, e porque até então, essa verba estava, né, e depois desse acontecimento, essa verba foi retirada. Qual a explicação que tem? Só um minuto, presidente. Antes da Sônia, desculpa, Sônia, mas antes da Sônia responder essa pergunta, presidente, eu gostaria de saber que alguns vereadores assinaram o requerimento de urgência para que hoje tivesse essa sessão extraordinária. E eu gostaria de saber se, no momento da assinatura desse requerimento de urgência, se todo mundo já tinha conhecimento, inclusive desse questionamento seu e de todos esses remanejamentos que estão sendo feitos nessa manhã. Obrigado. Eu não assinei requerimento de urgência, eu assinei um requerimento para designar uma sessão. Sônia, você quer iniciar a resposta? Por favor. Antes de você falar, Sônia, eu acho que o vereador Leandro Lança está equivocado. A servidora Sônia foi convocada agora de manhã para dar explicações para nós. Como o senhor sabia antes, então nós não sabíamos? Eu falei para o gabinete que se não viesse explicar, eu não votava. Isso eu falei. Não estou equivocado, não. E todo mundo que está aqui sabe que se não viesse, eu não votava mesmo. Eu não votaria. Não, eu estou sabendo dessa sessão desde ontem. A sessão nós sabíamos também desde ontem. Mas a presença dos servidores Rogério e Sônia não estava confirmada. Hoje de manhã na Câmara, os dois podem confirmar com a gente aí, o presidente convocou agora de manhã, solicitou a convocação deles agora de manhã. Não, eu quero esclarecer o seguinte, o que aconteceu entre os vereadores eu não sei. Eu, Leandro, ontem já sabia que eles viriam aqui e inclusive eu pedi especificamente que não viesse só a Sônia, que eu queria esclarecimento também do Rogério. Foi o que eu pedi ontem. E eu falei que se não tivesse eu não votava nada. Então quero deixar isso bem claro. E quem me conhece sabe que eu faço dessa forma.
Palavra, Sônia. Quanto à nossa presença aqui hoje, ontem eu sabia, já tinham me pedido para que eu viesse. Mas a Anaísa, da Câmara, me ligou hoje de manhã confirmando se eu realmente viria. E eu disse que sim, tá? E vim com o Rogério e nós combinamos de vir juntos. Então, assim, não sei se isso precisava ser feito por via ofício, alguma coisa, não sei. Ontem a gente já sabia que tinha que vir hoje. A Anaísa, que é da Câmara, ela me falou hoje e eu confirmei. Vou. Nós vamos lá hoje. Ô, Sônia, pelo que eu entendi, senhor presidente, dá licença, deixa eu fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi, esse recurso é próprio. Esse do Viva Leite, aí na qual está sendo questionado, né? Uma coisa eu queria deixar claro nessa manhã, que muito me aborrece a forma que foi retirado o projeto e a forma com que foi mandado de volta para a Câmara. Até porque o vereador, ele pediu um prazo de 2 dias, viu, Douglas Alex? Você que vai assumir aqui o próximo mandato e outros. Foi pedido explicação. Uma coisa muito simples. Ela poderia ter vindo, ter explicado, nós já teríamos votado. Não precisaria nada disso. Mas, infelizmente, essa administração, ela não perde a mania de ser perseguidora. E tem muito deixado a desejar em relação à Câmara. Não tem respeito com a Câmara. Não tem respeito com os vereadores até da base. Porque eles mesmos assumiram também e votaram também favorável ao pedido de vista. Todos. Nenhum sequer ficou sem votar. Todos pediram vista porque queriam explicação. Aí, de repente, retira-se o projeto, sem dar nenhuma explicação. Retira-se um recurso que era para a Câmara, que há necessidade. Hoje foi colocado elevadores na Prefeitura. A Câmara precisa, porque aquilo ali, infelizmente, já foi decretado urgência na reforma daquela Câmara. Só que o que eu vejo uma coisa assim, muito difícil da gente lidar e combater, até porque não somos unidos. A realidade é essa. E esse programa Viva Leite, não tem como intensificar ele diante de uma crise como nós estamos vivendo, com tanta mãe passando necessidade e criança passando fome. Ao invés de devolver o dinheiro para o município para reverter em algumas outras coisas, será que não teria como assistir melhor essa comunidade carente e pobre, que na qual, chega a época de eleição, é explorada de uma maneira ampla, com promessas políticas e vai por aí afora, e na realidade, depois que passa a eleição, mete, que nem diz o outro, o casco nas nádegas de todo mundo, porque é assim que funciona. Então eu acredito que já que é municipal, é um recurso próprio, não poderia intensificar isso aqui e dar mais leite para quem precisa, ao invés de fazer isso, já que está sobrando dinheiro, sim? Esse convênio, ele é feito no início do ano ou no ano anterior, que eu não sei. Então, é determinado uma certa quantidade de... É um cadastro, né? Eu, inclusive, vi, me parece que são 900 e poucas crianças cadastradas. Mas isso é inicial, é lá no começo. Para o próximo ano, sim, poderá aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade de crianças que necessitam. No momento, foi feito com base naquele cadastro que eles tinham. Tá ok. Então, é feito em cima de cadastros, e esses cadastros, então, foram supridos todos, esse recurso sobrou, e por isso está sendo manuseado para outros fins, é isso? Olha, a respeito de convênio, não sou eu que faço, né? Essa parte é com a assistência social e com a saúde. Eles é que fazem o convênio. Eu não sei exatamente como que é feito. Eu sei que existem dados, inclusive eu vi, mas como é feito, só com elas que podem, o pessoal do social e da saúde poderão responder para você. Muito obrigado. Gostaria de encerrar minha fala deixando a minha indignação mais uma vez da forma que é feita. Facebook bomba com as mensagens que eu não sei de onde sai.
e quem manda fazer. Em relação a que os vereadores iriam prejudicar a população, os bombeiros, iria prejudicar os funcionários, e nunca foi do nosso feitio prejudicar funcionário nenhum. Tá? E eu só vou votar por vocês. Só estou aqui por vocês. Senão não viria. Eu não votaria e não viria. Porque é uma cachorrada tremenda o que fizeram. É uma sacanagem que eu não posso aceitar. E eu não vou aceitar. Sendo vereador ou não, não vou aceitar isso. É uma sacanagem a forma com que foi feito, com que foi tratado a todos os vereadores que aqui estão, inclusive eu. Mas só estou aqui por vocês, senão não votaria. Por favor. Senhor presidente. Sônia, eu ainda estou esperando a resposta da verba que foi retirada. Quando o projeto foi retirado, eu soube que era questionamento do Viva Leite. Eu me coloquei à disposição, estava marcado para eu ir à Câmara para informar sobre essa verba, porque estava tirando ou não. No dia seguinte, eu fui informada de que não precisava mais, porque tinha suspendido a sessão. Então, que não havia necessidade de eu estar explicando e os vereadores ouvindo uma coisa que foi retirado. Quando voltou, né, para ser refeito, veio uma autorização por escrito que era para aguardar o repasse da Câmara, que seria feito depois. Eu fiz conforme me instruíram, conforme me mandaram por escrito. Sônia e Rogério, por que não mandou um projeto de lei separado somente a folha de pagamento dos servidores? Por que tem que ser todo junto assim? Eu costumo fazer, você pode ver, há uns tempos atrás, a gente costumava fazer, às vezes, 2 projetos de suplementação, anulação e suplementação. Aí me pediram para que fizesse um só, porque já que estava lá a suplementação, era a mesma coisa, tirando de um lugar passando para outro, que se fizesse um projeto só. Embaixo vem a explicação de tudo que a gente está suplementando. Então, segui aquilo que foi me pedido há tempos atrás. A resposta da Sônia com relação à retirada dessa verba, lógico que ela às vezes nem tem autoridade para falar, o líder do prefeito teria conhecimento e sabe o motivo que essa verba foi retirada do projeto? Bom dia a todos, bom dia aos Novo Horizontinos presentes. Na verdade, todo o procedimento de desdobramento de recursos, suplementação, nós sabemos que quando o projeto é elaborado, ele naturalmente passa pela avaliação dos segmentos que vão ter o recurso suprimido e também os segmentos que precisam do recurso. Quando o vereador Leandro Lança pediu vistas, alguns vereadores não queriam até, aí o Fabiano também junto ali topou pedir a vista, falou, vamos topar, pedir a vista para a gente poder ver melhor isso aí, era muito relevante o que eles diziam. Aí nós conseguimos esse pedido de vistas e até fiquei surpreso no começo da semana por conta de que foi retirado, e aí fui conversar diretamente com o chefe de gabinete e ele me informou que o procedimento era reajustar os projetos e pedir para que dentro desses projetos houvesse mais esclarecimentos, inclusive o projeto na íntegra de suplementação do Poder Legislativo. E eu, na verdade, conversei com ele ontem novamente, quando a gente fez aquele pedido para o senhor presidente para que pudesse adiantar a sessão, e ele me disse que ele aguarda um projeto na íntegra, de que realmente é o programa que vai ser utilizado para a reforma da Câmara. Haja visto que a gente aguardou 2 anos, até no meu mandato, quase 3 anos para reformar a Câmara. Nós estamos aqui há quase 3 anos. E ele disse que é muito difícil justificar, tanto para o Tribunal de Contas como para o Ministério Público, o porquê de estar repassando agora em final de mandato recursos para obras dentro do Poder Legislativo. O que eu questionei
foi que eu estou muito preocupado com a questão de acessibilidade da Câmara, porque fui eu que tomei a iniciativa de trazer para cá, justamente porque houve uma manifestação do MP e eu fiquei surpreso da gente passar 2 anos e não fazer a reforma que estava programada, inclusive passada por plenário. Aí eu conversei com ele e disse o seguinte: nós precisamos da manutenção da Câmara com esse recurso. Ele falou: então você me explique na íntegra aonde está o projeto que deve ser utilizado para a reforma. Eu fiquei de falar com Vossa Excelência para que pudesse realmente passar aquele projeto que nós desenvolvemos no ano de 2014, junto de uma empresa de acessibilidade, onde havia a questão do elevador, e com essa correria toda, a gente não conseguiu conversar sobre isso ainda. Acredito eu que para a próxima sessão, a gente levando aquele projeto, que é de autoria minha, naquela época nós contratamos a empresa, inclusive minha não, né? Vem de um projeto do Nelson Luiz Benevenuto, do ano de 2012 ou 11, essa questão de acessibilidade. Somente fomentada pelo vereador Cássio de Freitas, que aí na tribuna realmente foi incisivo em pedir essa reforma e eu acatei naquele momento. O Cássio, por tudo aquilo que a gente teve de divergência, ele usou de grande sabedoria, inclusive, e de boa fé, em pedir que nós viéssemos trabalhar a acessibilidade, tanto da Câmara como do Executivo, do Paço Municipal. Naquele momento, nós conseguimos dar sequência a um projeto de Nelsinho, que vinha por volta de 2010, 2011, nós melhoramos o projeto, né, Nelsinho? E o presidente Gordo deu sequência a esse projeto, iniciando o projeto com as rampas de acessibilidade frontais ao prédio da Câmara e posterior à reforma definitiva que a gente espera que seria com o elevador, como é o da Prefeitura. Fui muito incisivo com o chefe de gabinete e disse que nós temos que sentar para realmente falar do projeto. Acredito eu, presidente, que nós podemos trazer à baila esse projeto, trazer para que todos os vereadores discutam juntos e nós possamos levar com a maior urgência possível esse projeto que é extremamente relevante para que nós possamos voltar ao prédio da Câmara, que é a Casa da Câmara. E saiamos daqui, porque realmente não é um local que dá mais conforto para o vereador, para o nosso munícipe. Então, acredito eu que nós devemos levar de volta para a Câmara e concordo, presidente, de sentarmos com o Executivo e falarmos desse projeto. Ele me deixou muito claro, falou: Beto, eu quero o projeto na íntegra para a gente poder colocar isso como justificativa para a suplementação do Legislativo. Então, presidente, estou com o senhor, estou com os vereadores, estou também com a explicação do chefe de gabinete. Acho que a gente deve caminhar junto. Essa Câmara caminhou junto, foi uma Câmara muito boa. Novo Horizonte teve seus altos e baixos e nós conseguimos, no momento de crise tão extensa que o nosso país passa, conseguir fechar as contas nesse final de ano, que é muito importante, tanto de Câmara como de Poder Executivo. Presidente, eu me coloco à disposição para que a gente possa ir lá com o chefe de gabinete, conversarmos e levarmos o projeto. Estou à plena disposição do senhor e dos demais vereadores, mas desde que a gente realmente coloque isso em prática. Beto, a tua resposta tem fundamento. Mas como é do conhecimento seu, que já foi presidente, de outros vereadores aqui que já foram presidentes, também da comunidade, que a Câmara tem direito a 7%. E essa Câmara é uma das câmaras mais econômicas da região. Ela não exige nem 3% do que é direito dela. Entendeu? E quando, como você já explanou muito bem, a necessidade dessa reforma, ouvi que disse que se comentou que é uma quebra de braço. Tá? Eu acho que não é por aí. E está muito claro, você mesmo com as suas palavras disse, nesses 4 anos do mandato dessa Câmara, jamais essa Câmara atrapalhou algum projeto em prol da comunidade, do bem da comunidade. Sempre analisou, buscou informações e votou. Tá? Agora, o que dá para se perceber é que parece que a gente tem que ficar engolindo
Nós temos que ficar dependente. Às vezes acabamos esquecendo que a Câmara é autônoma e não está subordinada à administração. Ela não está, porque é da competência da Câmara representar a população e fiscalizar os atos da Prefeitura e transformar aquilo que vem em projeto em lei. Senhor presidente, só um adendo. Nessas questões dos 7%, concordo plenamente com o senhor, eu também como presidente procuramos economizar o máximo que a gente pôde, inclusive devolvemos recursos. Coloquei isso que o senhor disse. Coloquei isso e eu entendo no momento que ele diz o seguinte: nós, para toda a suplementação de recurso, a gente tira de algum lugar. E quando a gente tira de algum lugar, a gente tem que prever que esse lugar vai ficar sem recurso. Como, graças a Deus, nós sabemos, diferentemente que se divaga por aí, que nós estamos falidos, que a Prefeitura deve 9 milhões, que é só entrar no site da transparência, hoje a gente está fechando com 3 de déficit. E a gente tem mais 2 meses para fechar essa conta. O site da transparência eu abro do meu iPhone. Mas tudo bem, isso é questão política, isso é divergência, bobagem, eu acho que isso daí passa e a gente toca a nossa vida. Mas, falando de forma técnica, de forma precisa, eu tenho, senhor presidente, comigo, que como tudo isso que a gente fez pelo município, todos esses recursos que nós conquistamos, que eu conquistei quase 8 milhões de reais, automaticamente, nós temos condições sim, de explicarmos para o Executivo que nós precisamos melhorar o nosso percentual. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente da Câmara, eu não sei, né, se tem alguns pré-candidatos aqui. Deval coloca o nome como candidato. E Deval, eu vejo que a gente tem que voltar a conversar com relação ao percentual. Por quê? Porque nós passamos uma saia justa com relação ao índice prudencial, o índice de pessoal. Nós temos 70% de limite prudencial, o Executivo tem 54%, o Legislativo tem 70%, e nós passamos por essa saia justa em 2013 e estamos passando nesse momento novamente. Não por conta de uma desorganização da Câmara, mas por conta de a gente não exigir o nosso percentual. Senhor presidente, eu vejo muito prudente que nós venhamos a conversar novamente com o Executivo para que nós possamos trazer condições para que a Câmara possa voltar para o prédio, reformar o prédio, só que para isso nós temos que ter conhecimento do orçamento. E eu, como diretor de governo, que fui por 8 anos, tanto de governo municipal e por mais 1 ano e meio de governo estadual, eu sou uma pessoa que estudo muito orçamento. E sei que se a gente não sentar com as pastas, com o prefeito, com o jurídico, com a diretoria de despesa e orçamento, nós não conseguiremos esses 7%, porque a justificativa fica clara. É uma matemática. Sai daqui para ir para lá, quem vai perder? Então, presidente, eu acho que é importante, agora que a gente inicia um novo mandato, no ano de 2017, que nós tenhamos prudência de voltarmos a ver isso, e o problema a ser resolvido agora, que é a questão de acessibilidade da Câmara, que nós façamos, dentro do orçamento de 2007, uma lei de diretriz orçamentária que venha de encontro com a nossa LOA. Porque se nós não fizermos que a LOA, dentro das fontes da Câmara, tenha recurso para que nós possamos resolver o problema de acessibilidade, o problema de acessibilidade, o problema de orçamento, o problema de RH, tudo isso nós vamos defrontar de novo no segundo semestre. Então eu vejo com bons olhos que a gente possa sentar e conversar. Acho até que o presidente deve convocar uma reunião entre os vereadores para que nós possamos partir daqui as ideias e levarmos isso para o Executivo para que seja debatido. Então, presidente, eu vejo que eu sei que existe uma divergência política, eu encaro isso de forma muito natural, eu não sou pessoa de levar nada para casa, eu não levo divergência pessoal com ninguém. Meus melhores amigos são os vereadores da oposição. A gente tem amizade pessoal. Eu e o Kleber Gaúcho nos conhecemos desde como trabalhamos no Grêmio Novo Horizontino, trabalhamos no esporte. A gente tem um respeito mútuo, né, Gaúcho? E são coisas que a gente traz como questões profissionais.
profissionais de Câmara, profissionais de N situações. Então eu vejo que daqui a pouco eu saio ali, vamos estar batendo papo, vamos estar fazendo as coisas juntos. A gente sabe que existe a questão, é igual futebol, é igual basquetebol, esporte. Existe quem torce para A e para B, isso é legal, isso é salutar. Mas a gente sabe que os nossos problemas a gente resolve e resolve bem aqui, senhor presidente. Então eu me coloco à disposição novamente. Sei que existe o mal-estar da política, as quedas de braço, mas o senhor sabe que eu nunca me indispus com Vossa Excelência. Eu e o Arnaldo, a gente senta um do lado do outro aqui, a gente é oposição, mas a gente se dá super bem, a gente congrega da mesma fé, nós temos convicção daquilo que a gente apregoa, e eu jamais vou criticar o Arnaldo por conta do discurso que ele fez, que de repente alguém não gostou. Quem não gostou, o problema é dele, ele tem liberdade de falar, como eu tenho liberdade de falar. Leandro Lança, Fabiano são muito incisivos também nos discursos. Então eu vejo que a gente tem que estar junto, e acho que em prol da cidade, a gente está junto, caminhando junto, e estou à disposição novamente, senhor presidente. Teu argumento é explicativo, mas não me convence, tá? Não é culpa sua, não. Tá? Por quê? Por favor. Por quê? Você não é culpado. Obviamente, se o Corinthians toma o gol, o palmeirense vai achar ruim, né? Viu, Beto? Mas a nossa relação, Beto, eu acho que deve continuar mesmo. Beto, por favor. Beto, Na verdade, pela mim, vocês não podem nem se manifestar. por favor. A gente respeita porque é comunidade. Por favor. É comunidade. Você é eleitor, Por mas favor. aqui na Câmara é a casa de Pessoal, vocês. por favor, eu queria que vocês Te respeito como um respeitassem. comerciante, uma pessoa bacana, uma pessoa séria. Mas eu acho que isso é totalmente necessário. Eu conheço todos aqui. 90% que estão aqui são meus amigos. Eu não Ô, vejo Beto. motivo de criar celeumas. Mas não tem Beto. problema, não tem motivo de celeumas. Por favor, eu queria que vocês A respeitassem. manifestação um do plenário, ela não pode na Casa de Leis. A gente deixa porque é uma cidade comunitária. E outra coisa, eu não tenho problema nenhum com ninguém que está aí. Quem está criando esse problema é uma ou duas pessoas. Eu saio aqui, daqui a pouco estou aí fora junto com você. Nós não temos esse negócio de Congresso Nacional, Assembleia Legislativa. Novo Horizonte tem uma madeirite aqui. Totalmente desnecessário. Beto, Entendeu? Só para mim concluir. Esse aqui foi... Nós fizemos até a quarta série junto. Da quarta série eu fui e ele ficou. Vamos Beto. voltar o foco. Vamos voltar o foco para a sessão? Eu acho que Isso, você deixa- volta o foco desde que não traga situações desnecessárias no município. Beto, Eu acho que a gente precisa voltar o foco para a sessão. eu só queria, para concluir esse assunto, né, lógico que o teu Acho desnecessário as argumentos, situações. né, de explicação, né, por que eu disse que não me convence? Porque essa verba, ela estava nesse projeto. Até o pedido de vista do vereador Leandro Lança. A partir do momento do pedido de vista, né, que esse projeto é retirado da Câmara, e ele volta sem esse projeto. Então isso manifesta o quê? Senhor Entendeu? presidente. É isso só que eu queria. Deixa eu só deixar uma coisa clara em relação ao pedido de vistas. Primeiro, eu queria saber da Sônia o seguinte: se a verba do Viva Leite fosse do convênio estadual, eu teria razão no meu pedido de vista? Esse projeto seria ilegal ou não? Se ele fosse estadual, você disse? Não, Sim. eu não poderia jamais tirar verba de lá e passar para outro lugar. O Pelo que está municipal- aqui, eu teria condições, eu, que não sou técnico, de entender se isso aqui é estadual ou municipal ou não? Não teria. Bom, eu quero deixar uma coisa clara. E todos os senhores vereadores, eu acredito que têm conhecimento disso. Eu perguntei se essa verba fosse estadual. Se o meu pedido de vistas, se o projeto seria ilegal se a verba fosse estadual. Ela respondeu que sim, o projeto estaria ilegal. Eu perguntei se eu teria condições técnicas para interpretar se essa verba é municipal ou estadual. Ela disse que não. De fato, eu declaro que eu não teria condição técnica disso. Não, tudo bem, independente disso, mas não veio dessa forma e não veio, eu não tinha essa informação e o projeto poderia ser ilegal. Então eu quero deixar uma coisa muito, muito clara. Quem me conhece aqui, eu não tenho nada a ver com retirada de verba para a Câmara de 150 mil reais. Se tiver alguém que achar que eu tenho a ver aqui, eu gostaria que se manifestasse. Bom, segundo ponto, esse não foi nem o primeiro e nem o último pedido de vistas meu. E vou deixar uma coisa clara, o que eu não entender eu vou pedir vista.
Se os senhores quiserem me acompanhar ou não, se vão falar que eu pedi vista para isso ou para aquilo, para atrapalhar, para ajudar, não sei o quê, eu não quero nem saber. Eu vou votar de acordo com as minhas convicções. E eu peço quantas vistas eu achar necessário. E o que eu falei aqui hoje, eu falei ontem. Eu não votaria se não tivesse 2 técnicos aqui explicando. E foi prometido para mim 2 técnicos. Se avisou a Câmara, se não avisou a Câmara, eu não sei. Eu procuro cuidar do meu voto. Do meu voto. O meu voto é dessa forma, o que eu fiz foi isso, e eu não estou aí com jogo nem para cá, nem para lá. A minha forma de conduzir dentro da Câmara, de me portar, é bem técnica, independente, enfim, é a forma que eu costumo agir. Sou bem sereno, prudente, tento entender todos os lados, sou um bom ouvidor, escuto todo mundo, converso com todo mundo, não distrato ninguém, mas eu não quero que ninguém coloque palavras nas minhas bocas, nem de um lado nem do outro. Muito obrigado. Só fazer um esclarecimento aqui para o líder do prefeito, o vereador José Roberto Oliveira Souza, mais conhecido como Beto. Ainda estamos numa reunião, a sessão não está sendo gravada ainda, não iniciou a sessão ainda. Então é apenas uma reunião. Talvez os munícipes manifestaram, era uma reunião, eles podiam, tá, Beto? Senhor presidente, o que o Leandro falou é bem sensato e é isso que nós estamos discutindo aqui. A relação dessa transparência que muitas vezes o vereador ele pede uma vista e chega no gabinete e aí já interpretam mal. Essa é a questão. É isso que não pode acontecer. Foi um pedido de vista bem coerente por 2 dias para pedir explicação. Agora vem com essa anarquia, tentando jogar a população contra os vereadores através de Facebook. É isso que me deixa peço às vezes desculpa porque eu fico enérgico. Essa noite eu não dormi pensando nisso. Eu não sou frio igual o Beto. O Beto, ele acho que já está mais acostumado. Eu não consigo ver dessa maneira. Eu não consigo ver o bem de uma cidade aonde os poderes que poderiam estar unidos num propósito, que é o bem comum, e a gente não vê. Mas por quê? Porque existe 2 lados. Existe o lado que muitas vezes pede uma explicação e que muitas vezes é mal interpretado. Só isso. Foi pedida explicação. Assim como o líder do prefeito falou em relação à Câmara agora, o que nós estamos achando é que o recurso foi tirado. Mas agora eles querem a cor do projeto que vai ser feito na Câmara. E quando a gente pede uma explicação aqui, não precisa. Não precisa. Todo mundo aí sabe que os vereadores foram processados. Não tenho medo de falar. Está sendo aí, vamos dizer lá em cima, sendo processados. Querem arrancar do nosso bolso por projetos mal elaborados, que muitas vezes você vai pedir explicação, a pessoa que veio explicar aqui para a gente riu na nossa cara, falou que ele era competente e agora sobrou para quem? Sobrou para a gente. Aí quando você pede uma explicação, você não tem o direito da explicação. Então, pessoal, vocês que são população, que fazem parte do Facebook, estejam atentos. Verdadeiramente eu peço, estejam atentos mesmo. Por quê? Porque a Câmara, ela defende o povo. Você foi eleito pelo povo, eu fui eleito pelo povo, nós fomos eleitos pelo povo, somos pagos pelo povo e temos que defender o povo. É o povo que a gente tem que defender. Então, quando eu perguntei em relação se poderia atingir mais um número de pessoas, já que está sobrando dinheiro, vamos fazer uma extensão aí para atender mais famílias, porque eu estou cansado de receber famílias na porta da igreja pedindo leite, pedindo cesta básica. Então está aqui, tem dinheiro sim, então pode dar leite para a população. Alguém mais, alguma pergunta? Presidente, o Beto fez a explanação dele, também não me convenceu. Eu gostaria de uma resposta bem técnica e bem direta. 150 mil já estava no projeto de segunda-feira.
Se ele estava, porque existia uma dotação, existia uma análise de onde tiraria, de onde não tiraria. Se nós tivéssemos votado na segunda-feira, a Câmara receberia 150 mil para a reforma. Uma reforma que foi recomendada, entre aspas, porque o MP obrigou a gente a sair de lá. Não foi bondade, não foi bondade de ninguém. Foi uma denúncia tanto do prédio do Executivo quanto do prédio do Legislativo. A promotoria pediu para fazer a acessibilidade dos dois prédios. O da Prefeitura já está pronto. E o nosso, a reforma seria agora. Se nós tivéssemos engolido o projeto que o prefeito mandou na segunda-feira, a Câmara teria 150 mil. Como nós não engolimos e nós pedimos explicações, o prefeito retirou 150 mil. O que eu quero saber é isso. Se os 150 mil até segunda-feira poderia vir para a Câmara, e por que na quarta já não poderia vir mais? Isso é divergência política? Isso é queda de braço? Ou isso é apenas uma forma do prefeito, mais uma vez, falar que é ele que manda no Legislativo? Era isso que eu queria de forma direta, sem muito rodeio, para a gente não estender a reunião. Fabiano, eu concordo com você, a gente tinha o recurso aí, foi o que eu questionei da chefia de gabinete. Na verdade, muitos funcionários da Câmara sabem, até da minha surpresa quando o projeto foi retirado, que eu estava lá quando me falaram. Acho que nem mesmo a diretoria administrativa sabia, né, Naís? Lembra? E aí, quando o projeto saiu da pauta, eu só fui ficar sabendo que não estava o projeto de acessibilidade da Câmara ontem, eu acho que foi. Que já estava aqui o projeto também. Foi nesse momento que eu me coloquei a questionar. E aí, esse detalhe que você colocou, que se já estava, por que foi tirado, eu recebi da chefia de gabinete a seguinte resposta: os técnicos estarão lá para informar. Os técnicos que sabem de onde são suprimido o recurso e de onde será. Agora, deixa eu aproveitar, depois você continua, só para ela ter essa pergunta minha, aí depois você continua. De que pasta específica, Sônia, estaria sendo cancelado o recurso que viria para a Câmara? Aí o Fabiano continua e depois ela responde. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Beto. Da diretoria de finanças. A verba continua lá. Continua. Sônia, essa verba que sairia da diretoria de finanças, os 150 mil, ele será utilizado pela diretoria de finanças ou ele vai ficar lá à disposição? Olha, eu creio que ele fica à disposição, né? Se o prefeito pediu... Não, ele vai ficar à disposição lá. O que eu queria saber é se ele vai ficar lá à disposição ou se ele vai ser utilizado. Então ele não vai ser utilizado. Se ele está à disposição, senhor presidente, me desculpe, isso é queda de braço entre executivo e legislativo por conta das eleições e por conta do nosso pedido de vista. Então, mais uma vez, fica claro que divergência política para essa administração é coisa séria, é coisa de perseguição. Perseguindo, inclusive, um dos poderes constituintes do município, que é o legislativo. Sônia, obrigado pela resposta. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Nós estamos aqui, o Leandro já fez um questionamento em relação ao Viva Leite, que também era a minha dúvida. E uma outra dúvida é em relação aos valores que estão saindo da pasta de assistência social. Está saindo da assistência social disponibilização de cursos profissionalizantes 15 mil, disponibilização de cursos profissionalizantes mais 13 mil. Você sabe de alguma coisa em relação a isso? O porquê está sobrando esse dinheiro lá? O porquê não teve esses cursos? Olha, os cursos, eu não sei exatamente agora quais são,
Alguns têm sim. Agora, sobrando, talvez colocou verba a mais aí, pensando que fosse ter outros cursos, ou talvez pelo valor, né, na licitação cai. Não sei exatamente quais são os cursos, não me lembro. Mas Tá. tem cursos pagos por aí. Eu estou te questionando, Sônia, pelo seguinte, nós fizemos uma reunião agora esses dias em relação ao orçamento de 2017. Não tinha nenhum diretor para explicar onde seria utilizado o orçamento de 2017. Então a gente acaba ficando igual azeitona na boca de banguelo, sabe? Vai de um lado, vai do outro, vai de um lado, vai do outro, e não resolve nada. Então a gente está desse jeito. Então, essa foi uma preocupação minha em relação a cursos profissionalizantes, uma vez que a gente passa por uma crise gigante, não só no país, mas no município. Algumas pessoas poderiam ter esse benefício de algum curso profissionalizante e conseguir fazer alguma coisa na própria casa, e a gente está repassando esse dinheiro. Um outro ponto, ainda assistência social, financiamento de projetos de atenção, R$211 mil. Também, acho que você vai falar a mesma coisa que você falou na outra, deveria estar aqui a diretora de assistência social para responder o porquê não utilizou isso para fazer essa assistência social no município. Essa verba aí, ela é aquela verba que as usinas repassam dinheiro para adolescente, para idoso. E o que Para o Condeca? Para o Conselho? Não. É um fundo, né? Direto para o fundo. O que repassou esse ano já saiu daí. Esse ano já não vai ter mais repasse, só o ano que vem. Então, essa verba sobrou porque não houve repasse. Isso aí seria, assim, uma previsão de quanto seria recebido. Só que foi um valor bem inferior, mas já foi repassado, o que veio. Até o final do ano não vem mais repasse. Só o ano que vem. O ano que vem é verba nova, orçamento novo. Então, mas esses 211 mil que vieram das usinas, que veio para esse valor aqui. É orçado. É orçado. Não viria. Poderia vir esse valor, mas não chegou a esse valor. Foi bem menor. Tá. Então, aqui tá nesse orçamento retirando esses 211 mil. Sim. Suponhamos que tenha vindo 100. Já repassou para o fundo. Já repassou para o fundo. E nós estamos retirando esse orçamento do fundo. Exato, uma verba. Uma verba. Verba orçamentária. Verba orçamentária. Isso. E isso pode entrar como verba orçamentária para pagar a despesa de pessoal? É recurso, como se fosse um recurso próprio mesmo, né? Então, mas a partir do momento que ele entra... Então, mas a partir do momento que ele entra para ser utilizado com criança e adolescente, ele pode ser remanejado, esse orçamento? Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. É o seguinte, quando é feito o orçamento, é feita uma projeção daquilo que vai ser arrecadado. No caso, foi lançado um valor aí, né, projetando que as usinas poderiam repassar até esse montante. Só que o repasse foi bem menor do que o valor posto no orçamento. Esse valor de verba, simplesmente, não tem, dentro dessa ação, ele não tem recurso financeiro para cobri-lo. Então, isso está sendo remanejado, o valor de saldo orçamentário, não financeiro, né, está sendo remanejado para... Lógico, verba não é dinheiro. Verba não é dinheiro. Exatamente. Mas a minha preocupação é a seguinte, algum dinheiro entrou nesse projeto. Sim, o que entrou... E o porquê não foi utilizado com criança e adolescente, e hoje sendo remanejado. Não, esse dinheiro foi utilizado. Tá, não total. Não total da verba, mas o valor repassado foi usado totalmente. Tá, o valor foi, o dinheiro, para entender. Dinheiro, exatamente. O dinheiro foi. Isso. Tá. Só o que sobrou de verba que está sendo remanejado. Entendi. Seria a previsão de arrecadação. Tá. Tá saindo aqui mais uma verba de 10 mil, atenção básica à criança, 10 mil mais 8 mil, 18 mil de atenção básica à criança. E aí você volta
onde esses valores estão entrando na assistência social, ele tem 23 mil de verba entrando na assistência social e saindo todo esse montante de verba. Então, o que seria conveniente para que a gente votasse e para que a gente ficasse entendendo o que votar? Um remanejamento para a folha de pagamento, e o outro para as outras obrigações do município. Esse seria o conveniente. Até porque, quando se faz um orçamento, o primeiro valor que é feito e retirado é o pagamento de pessoal, não é? E cadê o orçamento de pagamento do pessoal que não deu? Isso porque nós estamos ainda em outubro. O que aconteceu com a reserva que foi feita para o exercício de 2016, que nós temos ainda 13º para pagar, pagamento de dezembro e pagamento de novembro. O que aconteceu com essa verba que estava planejada e esse planejamento não deu certo? Eu não sei exatamente o que levou. Todo ano acontece isso, porque a gente faz o orçamento em setembro para ser usado durante o ano todo seguinte. Tem os aumentos, né, tem de salário em abril, tem férias, e isso acaba usando a verba. Às vezes ela já não é suficiente no começo, porque a gente costuma pôr aquilo que vai arrecadar, a gente supõe que vai arrecadar, vamos dizer assim, né? Então, sempre falta. Na saúde, por exemplo, chamou funcionários, né? Teve contratações, enfim, acaba por antes da hora mesmo. Nem todos, mas vários setores acabam. A gente precisa remanejar todo ano. Sônia, só queria uma explicação aqui, ó. No projeto 4.978/16, em número está R$ 1.881.221,12. E escrito está R$ 1.221,12. Por que esse erro assim? Com certeza é erro de digitação. Qual seria o número correto aqui? O que está o número ou o que está escrito? Eu precisaria somar para saber exatamente qual é. Infelizmente, então como é que vota duas coisas? Qual é o número correto aqui que nós vamos votar? Posso ver? Deve. Rogério, hoje, qual é o déficit total da prefeitura ao longo do ano? Olha, eu pessoalmente não tenho essa informação apurada para o momento. Sabe mais ou menos gira em torno de quanto? Isso tem que ser levado em conta algumas coisas, porque se a gente tirar o valor empenhado, certo? Só que tem muitas despesas que quando é realizada a licitação, por exemplo, nós estamos com 3 escolas em construção. Cada vez que é realizada essa licitação, é empenhado o valor total dessa obra. Porque o empenho passa a ser uma garantia para a empresa do que ela tem a receber da prefeitura. Certo? Só que esse valor vai entrar como déficit por quê? Nem todo esse valor foi repassado ainda pela secretaria ou pelo ministério. Então, por isso que a gente tem que fazer um levantamento. O déficit orçamentário, eu falo. Orçamentário, então, exatamente isso. Porque o que foi empenhado, nem tudo foi repassado. Então, por isso que ainda dá uma diferença. Mas isso daí tem que ser levantado para que a gente possa... E você não tem uma previsão? Olha, eu acredito que não tem teria que pegar esses números e apurar com uma certa calma para poder chegar ao final. Não, beleza. É porque no orçamento, na reunião que nós fizemos, na reunião que não estava nenhum dos diretores, até eu acho que esse projeto aqui, ele acaba gerando uma certa polêmica justamente por isso,
porque os diretores não atuam da forma que deveriam atuar, no momento em que deveriam fazer o orçamento do ano seguinte. Então, isso que a gente tá votando hoje aqui poderia ter sido resolvido. E a dívida, que hoje o déficit gira aí em torno de 6 mil, 9 mil reais, que vem todo mês gerando um déficit no orçamento. E aí eu te pergunto uma coisa. Você falou em empenho. O que tiver empenhado é o que está lá. Esse empenho, ele pode ser retornado, ele pode ser retirado, esses valores que estão empenhados, não pode? Sim, eles podem ser anulados. Só que, no caso das obras, para que a gente faça essa anulação, é complicado. Por quê? É uma garantia da empresa. Você emitir um documento, né? Entendi. Para que ela tenha isso a receber. Uhum. Certo? Agora, se você pegar, porque o déficit ele é apurado da seguinte forma, você pega o que há de receita com o que há de empenhos, com o que há de dotação orçamentária. Certo. Só que o que foi empenhado ainda está sendo maior devido a essas obras. Só uma escola são 3.200.000. Então certo. dá um valor considerável aí, por isso que tem que ser apurado. E isso pode ser anulado, não das obras, mas outros empenhos podem ser anulados. Que não foram realizados podem ser anulados. E eles podem ser empenhados novamente. Não só podem, como devem, né? Para não ser. Então, para fechar a conta em dezembro, anula-se alguns empenhos, zera a conta, em janeiro empenha novamente. Pode ser reempenhados. Beleza. Obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta enquanto estão ali decidindo os números do projeto, o que é verdadeiro, né? Se é o escrito ou os números, né? Já Rogério, resolvemos. Rogério, tem uma outra verba aqui que ela tá entrando para o Canil Gatil, R$93 mil. Isso é para aquisição de quê? De ração. Ração, medicamentos. Ração e medicamentos. Isso. Beleza, obrigado. Pode, Sônia. O valor correto é o que está em números. R$1.881.221,12. Elas estão fazendo uma emenda aí. Foi erro de digitação. O extenso está errado. O 200 mil aqui seria 881 mil. Espero, Sônia, quando você chegar na prefeitura, chame a atenção de quem faz isso. Porque fica uma vergonha isso para a Câmara, né? Acho que mais o prefeito que mandou o projeto assinou e quem conferiu não viu que estava errado. Se não é o nosso vereador Amilcar Raff observar esse detalhe, tinha passado. Peço desculpas. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Gaúcho? Alguém mais? Alguma outra pergunta? Esse valor que está sendo subvencionado para a Santa Casa, ele está sendo retirado de algum lugar, Sônia, não? Os 200 mil? Isso. Ele já estava suplementado há bem mais tempo. Já estava, então. Já estava suplementado. Tá, obrigado. Por nada. Alguém mais? Então, para a gente encerrar esse momento de explicação, enquanto preparam a emenda para a gente corrigir o projeto, como presidente da Câmara e procurado por alguns vereadores, eu gostaria de deixar claro o repúdio da presidência com alguns fatos e acontecimentos, e principalmente quando a administração está usando o teu site. Acaba maquiando e jogando em cima da Câmara a responsabilidade, mas que não dá o valor necessário para a Câmara
quando necessário e passa como um trator em cima da Câmara. Se a gente pegar hoje o site da Câmara e ver de que modo foi usado para pressionar com relação a essa sessão extraordinária, quando não tinha necessidade, porque já vínhamos conversando com o chefe de gabinete sobre essa extraordinária. Então eu não vejo motivo algum para ser dessa maneira. Eu só vou deixar bem claro que até então eu não me importei e nem liguei. Mas que a Câmara, assim como todo órgão público, tem o dever de dar publicidade às suas atividades. Então tem alguns vereadores que me procuraram e querem ir para o rádio. Para as rádios de Novo Horizonte, tá? Para dar explicação e pedir explicação da administração sobre alguns fatos que vêm ocorrendo. Então eu acho e concordo agora que chegou o ponto em que precisamos disso. Tá? Como penso que a maioria ou todos os vereadores vão votar favorável a esse projeto pela sua necessidade, por aquilo que ele vai cobrir. Mas fica desde já o meu repúdio, como presidente da Câmara, pelo jeito e pelo modo em que foi conduzido e chegamos para essa sessão extraordinária. Muito obrigado, Sônia. Obrigado, Rogério. Às vezes acabamos aqui sendo um pouco polêmico, mas vocês foram assim muito guerreiro, muito importante e muito técnico, e nós agradecemos a presença de vocês nesta manhã. Muito obrigado.